casa, pela tua família, pelos teus irmãos, por aqueles que poderiam estar aqui e hoje não estão. Poderiam estar aqui ouvindo uma palavra, ouvindo um testemunho, mas não estão. Mas em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é bom e que Ele trará sobre a vida de cada um nesta noite uma mensagem, um toque de transformação e de mudança. Que você possa hoje falar, declarar isso, na autoridade do nome de Jesus, nesse novo tempo, nesse tempo de restituição, nesse tempo novo da parte de Deus, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, dura para sempre. Eu creio assim, você crê? Você crê nesse Deus tremendo e poderoso? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora diante de Ti, Senhor, mais uma vez. Nós cantamos, nós celebramos, mas agora que vamos, Senhor, iniciar uma parte tão importante, Senhor, que é a formatura dos Teus filhos da escola, na trilha do crescimento. Senhor, eles hoje sabem o que é pertencer. Hoje eles vivem o servir com propósito. E hoje, Senhor, eles te buscam em profundidade. Pois é assim que o Senhor faz. O Senhor nos quer, Pai amado, buscando a Tua face, a Tua presença. Por isso, nesta hora, Senhor, eu quero te agradecer. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode se assentar. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Durante algumas semanas eu estive com uma turma linda. Começamos com 10 alunos e acabamos terminando com 7. 7 que perseveraram até o final. E eles estudaram na trilha do crescimento. E a trilha de crescimento tem 3 módulos. O primeiro módulo é pertencer. O segundo módulo é com propósito. E o terceiro módulo é profundidade. Pertencer significa você sentir-se pertencente ao lugar onde você está. Servir com propósito não é servir por servir. É servir servindo a Deus. E profundidade, terceiro e último módulo, nada mais é que buscar santidade e profundidade na intimidade com Deus. E hoje eu queria dizer para vocês que a pregação hoje será por estes alunos, por estes formandos. Cada um tem a missão de liberar uma mensagem de 6 minutos, uma mensagem forte de 6 minutos. E por ali por isso vocês vão perceber o que é o DNA do reino, o centro de formação DNA do reino. Nós não estamos buscando as coisas do mundo, estamos buscando as coisas lá do alto. E no final da leitura nós temos a Santa Ceia e você será informado dos demais detalhes. Amém? Amém? Deixa eu me preparar aqui para convidar a entrada dos alunos. Luzes. Vamos preparar a música de entrada. Boa noite a todos. É com grande alegria que damos início a essa cerimônia de formatura da trilha do crescimento. Deixa eu fazer só uma pergunta. A música de entrada está pronta? Misericórdia. É com grande alegria que damos início. Assim que achar, por favor, me avise. Ok. É com vocês, eu deixei isso com a mídia. Mas amém. Estão prontos aí?
Enquanto eu leio, vocês preparem. É com grande alegria que damos início a essa cerimônia de formatura da Trilha do Crescimento, promovida pelo Centro de Formação DNA do Reino. Hoje, celebramos mais do que a conclusão de um curso. Celebramos vidas transformadas, conhecimento adquirido, fé fortalecida e o compromisso de cada formando em crescer espiritualmente para servir melhor ao reino de Deus. A trilha do crescimento ou do conhecimento, também construída sobre fundamentos essenciais para a vida cristã, passando pelas etapas de pertencer, servir com propósito e profundidade, conduzindo cada aluno a uma caminhada mais madura e comprometida com Cristo e sua igreja. Pois a palavra de Deus nos ensina: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Essa noite é um marco, é o reconhecimento do esforço, da dedicação e da perseverança daqueles que decidiram investir em seu crescimento espiritual. Muitas vezes, abdicando de um passeio, abdicando de uma festa, para estar durante 3, 4 horas aprendendo e crescendo no conhecimento da palavra do Senhor. E esse reconhecimento é crucial para darmos continuidade a esse processo. A um processo de formarmos homens e mulheres tementes e servos do Senhor para cumprir o propósito pelo qual Ele nos chamou. Convidamos todos os presentes a celebrarem este momento especial. Honrando a Deus por cada vida que chegou até aqui. E reconhecendo que esta formatura não representa um ponto final, mas o início de uma nova etapa de serviço, maturidade e compromisso com o reino. Sejam todos bem-vindos à formatura da primeira turma da Trilha do Conhecimento 2026. Que Deus abençoe essa cerimônia e que tudo o que fizermos nesta noite seja para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Eu declaro oficialmente aberta a solenidade de formatura da Trilha do Crescimento, do Centro de Formação DNA do Reino. Sejam todos bem-vindos. Amém? Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Eu queria uma música mais alegre, mais feliz. Amém? Você pode aplaudir mais forte ao Senhor. Mais forte, com mais força, com mais alegria. Sabe por quê? Porque esses alunos pagaram um preço. Esses alunos estudaram. Esses alunos fizeram um resumo de livros. Esses alunos fizeram prova. Sabe quantas questões na prova? 55 questões na prova eles tiveram que fazer. Mas eles adquiriram conhecimento e cresceram com isso. E é por isso que eu louvo a Deus. Pelo crescimento de cada um. Pela vida de cada um. Então nós devemos honrá-los. Porque eles pagaram o preço por isso. Nós devemos agradecer a Deus pela vida deles. Porque nessa formação estão pastores, líderes e futuros líderes. Que alegria! E eu sei que você vai poder também participar dessa festa junto com eles. Estamos prontos? Solta aí o som, DJ. Convidamos o formando pastor Daniel Pereira dos Santos. Cadê as luzes? Aleluia. Convidamos a formanda pastora Alessandra. Convidamos a formanda a adentrar o recinto, seminarista Cláudia.
Convidamos a adentrar o recinto, pastora Alcione. Convidamos a entrar no recinto Ivanilde, psicanalista Ivanilde. Convidamos a seminarista Rebeca. Convidamos o líder, Johnny. Quero convidar todos a ficar de pé nesse momento e vamos orar. E dando ao Senhor que abençoe esses formandos, em nome de Jesus. Levante suas mãos para cá, por favor, abençoando esses formandos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós te somos gratos, bendizemos o teu santo nome. E nós queremos abençoar a vida desses formandos, como igreja que somos. Que eles possam, Senhor, liberar a palavra ao coração da tua igreja. De forma, Senhor, a trazer arrependimento e trazer, Senhor, através do teu Espírito Santo, o reconhecimento de pecados. Graças te damos por esse tempo, em o nome de Jesus. Aplauda ao Senhor bem forte. Os formandos podem tomar lugar, podem se assentar em nome de Jesus. Como professor, os formandos, eu tenho uma declaração a eles nesse momento. Hoje celebramos uma importante conquista, sim ou não? Foram semanas, foram dias durante a semana fazendo os devocionais, fazendo os trabalhos e tantas outras coisas mais. E alguns diziam assim, poxa, o pastor está puxando muito, o pastor está parecendo faculdade. E eu disse, vocês serão os melhores dos melhores. Porque vocês vão ensinar, terão a responsabilidade de ensinar a todos os outros depois de vocês. Por isso, eu preciso tirar o máximo de vocês e colocar o máximo de conhecimento da palavra na vida de vocês, para que vocês possam liberar sobre a vida de outros. E hoje nós celebramos essa conquista importante. Alguns ficaram para trás, não sabemos o motivo. Talvez dificuldades, talvez muita coisa que estavam fazendo, não sei. Mas vocês chegaram ao final da trilha do crescimento. Uma jornada de aprendizado, de transformação e amadurecimento espiritual. Cada aula, cada desafio, cada devocional e cada passo dado até aqui contribuíram para fortalecer a sua fé, ampliar sua visão e prepará-los para novos níveis de compromisso com o reino de Deus. Mas este não é o fim da caminhada, é apenas o começo de uma nova etapa. Deus nunca nos chama para permanecer onde estamos. Ele sempre nos convida a avançar, crescer e cumprir propósitos maiores. Assim como os discípulos foram preparados para impactar o mundo, vocês também foram preparados para viver algo além do conhecimento adquirido. Por isso, hoje vocês recebem um novo desafio, a escola de gigantes. Um chamado para aqueles que desejam ir mais fundo, servir com mais excelência, liderar com mais maturidade e desenvolver o potencial que Deus depositou em suas vidas. A escola de gigante não é para pessoas perfeitas, mas para pessoas disponíveis. Não é para quem já chegou,
mas para quem entende que ainda há muito a aprender, crescer e conquistar em Deus. É um convite para sair da zona de conforto e abraçar o processo que transforma discípulos em líderes e líderes em multiplicadores. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo: não que eu já tenha alcançado tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também foi alcançado por Cristo Jesus. Filipenses 3:12. Hoje, vocês não recebem apenas um certificado, recebem uma responsabilidade. O conhecimento adquirido deve se transformar em prática. O aprendizado deve produzir frutos e a fé deve gerar impacto na vida de outras pessoas. E essa formatura seja marcada não apenas pela alegria da conclusão, mas pela coragem de aceitar o próximo desafio. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não se contentam com mediocridade espiritual, mas que desejam crescer até alcançar a estatura de líderes comprometidos com a missão de Cristo. Parabéns pela conclusão da trilha do crescimento. Agora é tempo de avançar. É tempo de sonhar, sonhar maior. É tempo de se tornar tudo aquilo que Deus planejou para a sua vida. A trilha do crescimento terminou, mas a jornada para se tornar um gigante do reino de Deus está apenas começando. Deus abençoe a vida de vocês. Você pode aplaudir ao Senhor, amém? Quero convidar, porque é o último teste deles, queridos, é trazer uma mensagem dentro daquilo que eles aprenderam. E vocês vão receber essa mensagem através da vida deles. Quero convidar o pastor Daniel, que tome a frente. Eu queria que em 6 minutos ele pudesse liberar uma palavra sobre a igreja. Glória a Deus. Deus é bom. Todos felizes? Glória a Deus. Muito privilégio poder estar cada dia mais aprendendo. E eu quero começar essa pequena mensagem com uma frase do John Stott. John Stott é um grande seminarista. Eu ainda essa luz aqui está me atrapalhando. As luzes, por favor. Eu tive a honra de assistir pessoalmente a ministração do John Stott ali em Londres. E o que mais me admirou nele foi que ele passou o culto todinho orando de joelhos, até chegar a hora de pregar. E é um grande homem de Deus, um grande seminarista, teólogo ali de Londres, muito conhecido internacionalmente. E ele fala assim: a igreja não é uma organização que escolhemos, mas uma comunidade à qual pertencemos. A igreja não é uma organização que escolhemos, mas uma comunidade à qual pertencemos. A palavra pertencer significa ser parte de algo, estar ligado ou relacionado a um grupo, lugar ou objeto. Eu peguei como exemplo algo muito simples, no qual eu vivo com a minha digníssima esposa, pastora Alessandra, porque diz assim: quando decidimos nos casar, nós estamos dizendo um para o outro que agora eu pertenço a você de maneira real, que envolve compromisso, lealdade e constância. Aqui eu estou dizendo que se eu pertenço a ela e ela pertence a mim, de uma maneira para que vocês entendam a maneira de pertencer. A Bíblia diz, e a Igreja de Jesus em Romanos 12:5 diz: assim nós, que somos muitos, um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. A igreja primitiva vivia esse amor na prática. Em Atos 2, 44 a 47 fala assim: vemos que estavam juntos, compartilhavam o que tinham e cuidavam um dos outros, e nesse ambiente de comunhão gerava crescimento e testemunho diante da sociedade. Aqui a prática nós estamos vendo como a igreja de Atos vivia,
porque eles pertenciam realmente àquele lugar, àquela igreja, àquele pensamento, àquele propósito. Eles sabiam quem eles estavam servindo. Em Efésios 4, 2, 3 diz que com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, vínculo da paz. Colossenses 3,13 fala... Deixa eu inverti. Colossenses 3,13. E Efésios 4, 2, 3 é um outro. Hebreus 3,13 fala: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Filipenses 2,4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Talvez, queridos, você olhe e diga: nós não somos membros apenas de uma instituição, mas temos o compromisso de sermos membros um dos outros, de maneira que possamos ter uma visão clara de que Deus nos deu como igreja, através da visão na qual a igreja que eu decidi pertencer, a qual a igreja do Nazareno, que tem o lema de quê? Vocês sabem o lema da igreja? Pode falar mais alto? Só a Regina sabe, gente. Meu Deus. Vocês vão sair daqui hoje aprendendo esse tema, amém? Então, para que ela siga em frente, queridos, é necessário que nós abraçamos esta visão de maneira incondicional. Quando a igreja vive relacionamentos marcados por honra, perdão, generosidade e serviço, ela manifesta o caráter de Cristo e revela ao mundo o Evangelho através das atitudes. Dietrich Bonhoeffer afirmou: a igreja é a igreja somente quando existe para os outros. A Madre Teresa de Calcutá fala assim: nem todos podem fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com grande amor. Amar a Deus é muito mais do que um sentimento, é um estilo de vida moldado pela devoção e pela obediência. Amar a Deus, queridos, é permitir que Ele seja o fundamento, o guia e o propósito de toda a nossa caminhada. Amar ao próximo, queridos, amar ao próximo é manifestar na prática o amor que recebemos de Cristo. Só que um é amor que não depende de merecimento, reciprocidade ou conveniência. Ele é de graça e sacrificial. É um amor onde enxergamos o outro como Deus o vê. E como Deus nos vê. Amar ao próximo é sair da zona de conforto. É procurar viver este mandamento de forma intencional. Servir a todos é mais do que algo que você faz aqui na igreja. Significa ensinar e discipular pessoas para que cresça na fé e caminhe com Jesus de maneira autêntica e transformadora. Que juntos, queridos, nós possamos promover esta unidade e companheirismo dentro da nossa igreja e que torne uma presença positiva e ativa para a nossa comunidade, porque assim nossos GCs irão crescer de forma natural, porque eles verão que temos uma igreja que ama acolher. A Bíblia diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Romanos 15, 7. Amém. Nisto todos os homens conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 35. Porque temos, Romanos 10, 17 diz: porque temos uma fé baseada na palavra. Quando a fé é realizada na palavra, ela permanece firme mesmo em meio a dúvidas, crises e expressões culturais. A palavra diz assim: então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Amém? Convidamos a pastora Alessandra para trazer uma mensagem também de 6 minutos. Amém? Glória a Deus. Eu louvo ao Senhor
Não sei se eu vou conseguir falar. Foi um tempo muito bom. Foi bem no meu profundo. E olha que eu tenho uma caminhada, estou com 53 anos, uma caminhada evangélica, né? A caminhada evangélica. E a trilha tocou, me quebrantou. E eu continuo crescendo, amadurecendo. E o pertencer, como diz o Daniel, o pastor Daniel, pertencer a uma comunidade, pertencer a um local. E eu complemento, pertencer a alguém, pertencer a Ele, pertencer a Deus. Porque Ele me plantou aqui neste lugar. Plantado na casa dEle, florescerão nos átrios dEle. Efésios 2,19 diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando eu pertenço à família. Olha para você, olha para o seu irmão do lado aí. Essa é a família. Concidadãos, somos da mesma pátria, da mesma nacionalidade, agora família celestial, da família espiritual. Agora nós somos o quê? Responsáveis uns pelos outros, para ajudá-los a amadurecer, para ajudá-los a caminhar na fé. O bem-estar espiritual de cada um. Isso é família. Isso é pertencer. O Senhor não nos fez para ficar sozinhos. Pode colocar o slide. O Senhor não te fez para viver sozinha, para viver sozinho. Mas inserido numa comunidade que se preocupa. Não é esse não, é a Mágia sozinha. O Senhor nos fez para viver só. Colossenses 3:3 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoe como o Senhor lhes perdoou. Aqui nós temos o princípio da ajuda mútua. Você não foi feito para viver assim, mas para ser apoiado, para ter apoio. Suportai-vos uns aos outros, dê suporte. É um, é o outro, é mútuo. Filipenses 2:4 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é algo individual, é coletivo. Eu preciso de você, irmão. Nós fazemos parte, nós somos membros de uma família. Precisamos cuidar um dos outros. Precisamos caminhar junto nos momentos mais difíceis. Cargas são aliviadas, feridos encontram cura emocional e espiritual. Temos amparo e apoio para que possamos caminhar na fé. Amém? E qual é o benefício de fazer parte dessa família? Nos tornamos ativos, participantes. Eu queria ficar só sentada quando eu cheguei aqui. O Senhor, não te chamei para ficar sentada. Isso é família. O Senhor te chamou para você fazer a diferença. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de suas múltiplas formas.
O Espírito Santo nos capacita, nos habilitou, nos deu habilidade, nos deu dom, cada um tem. E precisamos exercê-los. Amém? Nós somos uma igreja ativa. Nós temos o GC, agora pode colocar. Se é uma igreja... Pode ligar a luz aí, rapidão. Olha que igreja, que família linda. Igual diz, né, caminhando espiritualmente, ajudando uns aos outros. Pode passar. Olha aí, famílias, tendo apoio. Nós temos evangelismo. Cuidar também os de fora. Aleluia, e essa é a nossa igreja. Uma igreja de visão, né? Amar a Deus. E esse amor vai além de sentimentos. É um amor que nos transforma. E não é só falado. Ele é vivenciado quando tratamos as pessoas. Esse amor, quando entra dentro de nós. Como nós temos tratado nosso próximo? Que é a parte, né, do amar ao próximo. E esse amor é incondicional, assim como o amor de Deus ele é incondicional. O nosso amor do próximo também é incondicional, não é seletivo. Ele é vivido com empatia. O que é empatia? É como nos enxergamos o outro. Nos colocamos no lugar do outro. Essa é a igreja do Senhor. Com amor, trazer para perto, curando, restaurando. Nós somos instrumento de cura, de esperança e restauração. Servir a todos é o chamado divino que reflete o próprio coração de Jesus. Amém. Que é também, né, não é incondicional esse serviço. O próprio Jesus nos ensinou quando lavou os pés dos seus discípulos. Ele nos ensinou a humildade. É servir com humildade. Ninguém é mais que ninguém aqui. Amém? E a nossa igreja é uma igreja acolhedora. Pertencimento gera amor e gera servir. Ontem aqui na Rede de Mulheres, né? Rede de Mulheres não. Movimento de Mulheres Transformadas. A Chica deu um testemunho maravilhoso, tremendo. Ela chegou nessa igreja quebrada, totalmente destruída. E quando ela chegou, ela lá, ó, não deixa eu mentir não. E quando ela chegou aqui nessa igreja, ela falando, ela se sentiu acolhida. E está até aqui hoje. Levanta aí, Francisca. Mulher que está crescendo. Aleluia. Vai ser uma grande terapeuta. Uma mulher que está crescendo na fé, que está amadurecendo. Isso é igreja. Isso é o corpo de Cristo. Pertencer. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós ouvimos duas palavras sobre pertencimento, pertencer. Queremos ouvir agora mais duas palavras, mas sobre servir com propósito. Pertencer, amém, pertencer. Seminarista Cláudia, por favor. Eu estou colocando 2-2, por isso que eu... É a 3. Graça e paz a todos. O pastor já está querendo dar uma missão, né? Outra, né, pastor? Amém. E assim como foi ministrado aqui pelos pastores, o pertencer. O texto base está lá em Isaías 43:1, e lá diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que o criou, não tenha medo, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu, você pertence ao Senhor. A palavra pertencimento está profundamente ligado a uma identidade. E Cristo nos deu essa identidade, porque Ele pagou um alto preço por mim e por você. E Ele nos chamou para pertencer.
Pertencer a uma igreja é estar ativamente comprometido com a comunidade de fé. Trata-se de viver em comunhão, servir ao próximo e crescer espiritualmente uns com os outros. Quando eu cheguei nessa igreja, eu era de uma outra denominação. E eu cheguei nessa igreja e fui bem acolhida, escutei uma palavra muito poderosa. Veja aquela palavra que ele ministrou naquela noite. Eu me senti pertencente a esse lugar. Tenho 11 anos de caminhada aqui nessa igreja. Embora eu fiquei 7 anos, cerca de 7 anos mais ou menos, sentada em onde você está. E eu disse para a pastora, no meu primeiro encontro com ela, eu vou para a igreja, mas eu quero ficar sentada. Eu não quero fazer nada. Eu quero aprender. Embora eu não quero participar de nada. E durante esses 7 anos, eu fiquei sentada, sem me envolver. Nós tínhamos o nosso grupo de célula, e mesmo nesse grupo de célula, eu só ficava ali naquele meio. Eu não queria avançar, eu não queria ir à frente. E no tempo da pandemia, eu tive um problema na coluna. Eu fiquei de cama, e nessa cama o Senhor me levou a ler o livro de Jó, por 2 vezes. E eu lendo esse livro de Jó, o Senhor falou, eu não te chamei para ficar aí naquela cadeira. Desde criança, você sabe qual é o teu propósito. Você sabe para que eu te chamei. Desde criança, você sabe qual é o teu chamado. E eu sempre me neguei a participar, a cumprir o chamado de Deus. Eu não entendia que a igreja, ela é uma extensão do corpo de Cristo. Porque eu não queria fazer parte, eu não queria participar. Embora eu estava dentro da igreja, mas embora eu falava que pertencia a essa igreja, eu não estava agindo como Deus queria que eu agisse. Quando pertencemos a uma igreja, nós encontramos comunhão e apoio. Nós criamos laços, encontramos acolhimento e recebemos apoio até nas dificuldades. Foi isso que eu encontrei quando eu cheguei a este lugar. O servir com amor, quando pertencemos, tudo que fazemos dentro da igreja tem que ser por amor a Deus, não por reconhecimento do homem. É fácil eu subir aqui, pregar, é fácil eu limpar a igreja, é fácil eu servir no atendimento, embora se eu não tiver com meu coração voltado para Deus, qualquer aplauso que vier não é merecedor, porque eu estou fazendo para o homem. E quem honra não é homem, a honra sempre vem de Deus. Aleluia. Então temos que buscar servir a Deus por amor e com amor. Como eu falei do nosso propósito, eu não queria cumprir o meu propósito, eu não queria cumprir o meu chamado. E quando nós pertencemos, quando nós entendemos que pertencemos a Cristo, você começa a cumprir o teu chamado. Você vai em frente, você arregaça as mangas, você não fica mais parado, sentado aí nessa cadeira. E nós temos um plano de crescimento espiritual aqui na nossa igreja. E quando nós pertencemos, nós buscamos crescer espiritualmente. Hoje nós temos o DNA do reino. É um processo onde nós passamos pela escola da vida, a trilha do conhecimento e a escola de gigantes. Nós temos também os nossos GCs, que nos ajuda, que nos impulsiona no amadurecimento de fé. Nós temos o nosso discipulado, e dentro do discipulado, nós somos ministrados a avançar espiritualmente. Quando nos sentimos pertencentes à igreja,
nós amamos. E quem ama, cuida. Quem ama, sente, sofre, luta e defende a sua igreja. Se você hoje não ama a sua igreja, você não luta por ela. Ou acaso você é casado, você tem sua casa. Se você não ama o seu esposo, a sua esposa, se você não ama os seus filhos, você vai cuidar? Você vai sofrer com eles? Você vai defender eles? Então, quem ama, cuida. Quem ama, zela. Quem ama, sofre junto. E no momento de dor, de sofrimento, no momento em que você não sabe o que fazer, você pertence a uma igreja. Assim como você tem a sua família em casa, aí você tem a sua família espiritual, que é aqui, onde estamos reunidos. Obrigada. Amém, glória a Deus. Obrigado, seminarista Cláudia. Convidamos a trazer uma palavra, pastora Alcione. Boa noite. E eu vou estar falando um pouquinho sobre servir com propósito. E o tema que eu vou trabalhar nessa noite, que nós vamos falar nessa noite, é servindo com excelência e amor. Lá no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: Então ouviu a voz do Senhor proclamando: Quem enviarei? E quem irei por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia a mim. Amém? Aqui nós podemos ver, Deus estava procurando alguém para cumprir a sua missão. E naquele momento, Isaías não foi perguntar se ele estava pronto ou se ele tinha todas as habilidades necessárias para cumprir essa missão. Isaías simplesmente falou: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para cumprir a sua missão. E aqui nós aprendemos que a primeira coisa que nós precisamos para servir com excelência e amor é ter um coração disposto. Deus, Ele busca pessoas, Ele nos busca com o coração disposto. Muitas vezes você pensa assim: eu não estou pronto ainda, ou eu não sei fazer ainda, ou eu não sou capaz de fazer essa missão. Deus, Ele não chama as pessoas capacitadas. Deus simplesmente Ele capacita o chamado. E tudo que nós precisamos para cumprir esse chamado com excelência e com amor é ter um coração disposto, um coração aberto. E eu te pergunto nessa noite: como está o seu coração? Como o seu coração? Você está com o coração como de Isaías? Pronto, preparado? Se o Senhor chegasse aqui e falasse assim: eu estou procurando alguém para cumprir a minha missão, você seria o primeiro a dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a mim? Ou você vai olhar para dentro de você e vai dizer assim: eu não estou pronto ainda. Não, deixa eu aqui sentadinho no banco. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos achando que o nosso papel é simplesmente ficar sentado no banco. E a trilha é justamente isso, é mexer conosco. Trouxe um conhecimento muito profundo, que não é simplesmente estarmos sentados em um banco. Nós precisamos estar com o coração aberto, disposto a servir aquele que nos chamou. Quantos aqui estão dispostos a servir? Aleluia. Se o Senhor estivesse aqui te chamando, você estaria pronto a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou pronto para deixar as desculpas, eu estou pronto para deixar as coisas do passado, eu estou pronto para deixar as bagagens que eu trouxe muitas frustrações na minha vida, eu estou pronto para te servir. Então a primeira coisa é estar com o coração disposto. A segunda coisa que eu aprendi que servir com excelência é fidelidade no pouco. Antes de confiar grandes responsabilidades, Deus observa como cuidamos das pequenas. Antes do Senhor colocar algo na nossa mão, algo grandioso, primeiro Ele vai nos colocar pequenas responsabilidades. E quando nós cumprimos esse papel, quando nós somos fiel com aquele pouco que Ele está nos dando, Ele vai acrescentar mais. Nós podemos olhar para a vida de Davi. Antes dele ser rei, Deus colocou ele para cuidar do rebanho do pai dele. Na vida de José, antes dele se tornar governador do Egito, ele colocou o quê? Para ele passar por um processo na casa de Faraó, na prisão,
pequenos grupos para ele primeiro cuidar, para que Deus pudesse entregar o que Deus estava preparando na vida dele. Então, antes de Deus colocar algo grandioso na sua vida, Ele vai colocar pequenas coisas. E são essas tarefas, se você for aprovado, é que Ele vai colocar mais na sua vida. Lá no livro de Mateus 25, 21, diz assim: ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. E eu te pergunto, a mesma pergunta que o Senhor me fez: como você está cuidando das coisas que eu coloquei nas suas mãos? Você está sendo fiel? Porque eu estou observando da forma que você está me servindo. Eu estou olhando, porque muitas vezes nós achamos assim: eu vou fazer porque o homem está vendo. Antes que o homem veja, o Senhor está vendo. E quando você é fiel naquela pequena tarefa que Ele te confiou, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, Deus vai te capacitando e vai colocando coisas maiores na sua vida. Amém? Também aprendemos que nós devemos servir sem buscar reconhecimento. Nós, seres humanos, nós temos isso. Se você fizer uma coisa bem feita, você quer o quê? Ser notado, né? Vamos lá para os homens. Se o homem chegar, arrumar a casa maravilhosa, e se a mulher chegar e não notar, ele vai falar o quê? Nossa, você não viu nada de diferente, né? Porque há essa necessidade. Se a mulher for num salão de beleza, cortar a pontinha do cabelo, se ela chegar em casa e olhar para o marido e falar assim: você não notou nada diferente? Se ele falar assim: não, o que você fez? Mas você não notou nada de diferente? Não. O que ela vai falar? Nossa, você não me ama. Porque nós precisamos, nós temos essa necessidade como ser humano de sempre ser reconhecido. Mas servir com excelência é não esperar reconhecimento. É entender que a recompensa vem daquele que nos chamou. Então, se você não está sendo notado, o maior de todas as pessoas está te vendo. E é Ele que vai te recompensar. Apenas sirva com amor, sirva com excelência. E o Pai que está te vendo você fazendo isso, Ele vai honrar a sua vida. Amém? A outra coisa que nós podemos aprender. Além disso, servir com excelência significa ser responsável, pontual e íntegro. Quando nós servimos com excelência, nós somos responsáveis com aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nós somos pontuais. E quando eu aprendi isso na trilha, eu aprendi que ser pontual, quando eu não sou pontual, é uma falta de respeito com a pessoa que está ali à frente de algo. Quando você não é pontual no seu trabalho, você está desrespeitando o seu chefe. Quando você não é pontual num compromisso, você está desrespeitando aquela pessoa. Quando você não é pontual com aquilo que Deus te pede, você está desrespeitando a Deus. Isso é muito forte. Isso foi como uma flecha na minha alma, e isso nos leva a nos policiar. E nós precisamos ser pontuais, nós precisamos ser responsáveis, nós precisamos ser íntegros, não negociar os princípios que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Não negocie os princípios de Deus. Seja uma pessoa íntegra. Mesmo num mundo corrompido, escolha ser uma pessoa íntegra. Amém? Amém? Estão comigo? E por fim, nos ensina que servir com alegria. Por fim, a Bíblia nos ensina a servir com alegria, ou seja, servir com amor. Nós devemos servir com alegria. A murmuração enfraquece, mas a alegria fortalece. Um coração alegre demonstra confiança em Deus e amor pela obra que Ele nos confiou. Servir com alegria. Quando nós servimos com alegria, o nosso Pai se alegra. Mas quando nós fazemos com murmuração, você pode até fazer um trabalho de excelência, mas se você fizer murmurando, Deus não vai receber. Seja na sua casa, no seu trabalho, porque muitas vezes nós pensamos que servir com excelência é só dentro da igreja. Mas servir com excelência é a nossa vida. Em todos os lugares que nós chegamos, nós devemos servir com alegria. A murmuração enfraquece. Onde você tem murmurado? O que você tem feito murmurando? É melhor não fazer do que fazer murmurando. E para finalizar, eu concluo da seguinte forma: Deus não está procurando os mais talentosos, os mais conhecidos ou os mais preparados. Deus está procurando corações dispostos e a dizer todos os dias: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. E para finalizar, eu queria que você falasse isso comigo: eis-me aqui. Eis-me aqui. Bem forte. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor.
pode contar comigo. Pode contar comigo. Amém? Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Aplauda o Senhor bem forte. Nossa irmã Ivanilde. Graça e paz, igreja, amém? Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento especial ao professor, né? Pelo seu tempo dedicado, né? O Senhor foi uma bênção, dedicou tempo, ensinou com propósito, e o meu coração é grato, e o DNA do reino é profundo. Não tem como falar do DNA do reino sem falar de profundidade. Então, eu estou muito feliz, muito grata a Deus, primeiramente. Estou aqui no meio de pastores, seminaristas, né? Então, eu estou me sentindo muito grata a Deus e honrada. Obrigada, professor, pastor Sandro, reverendo, e também a pastora Andréia. Servir com propósito. Nós fomos chamados para servir. Você foi chamado para servir. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. 1 Pedro 4:10. Então, todos nós fomos chamados a servir. Servir é a expressão do amor de Deus. Você é servo ou você é discípulo? Somos servos, né? Nós somos chamados a servir com propósito. Cada membro tem o seu papel no corpo de Cristo. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E para esse corpo funcionar perfeitamente, ele precisa de todos nós. É sobre servir em amor, com alegria, como para o Senhor e não para o homem. Você serve para o Senhor ou para o homem? Quando você é convidado, vamos falar assim, para limpar a igreja, você vem servir ao Senhor ou você vem servir ao homem? Você espera aplausos, holofotes, ou você apenas está ali disposto, como servo, fazendo para o Senhor, com amor, com alegria, com dedicação? Eu tenho praticamente um pouquinho mais de 4 anos que eu voltei a congregar nesse ministério. E desde então eu tenho servido com coração. Desde o primeiro mês eu fui convidada, né? Vamos falar assim, porque nós somos convidados. Não é por imposição e não é por obrigação, mas você precisa servir com amor. Você precisa se sentir pertencente a esse lugar, como foi falado aqui. Se você não se sentir pertencente à casa do Senhor, não tem como servir em amor, em gratidão. Jesus, ele é o maior exemplo de servir. Jesus, ele veio servir com propósito, né? O propósito dele era trazer a salvação, mas ele primeiramente ele serviu. Ele serviu ao povo judeu, ele serviu aos seus discípulos com amor, com dedicação. Imagina você comigo. Jesus, ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, né? Ele estava ali como rei, né? Na sua glória, em poder, e ele se despiu de tudo isso. Ele se despiu de tudo isso para vir nos servir. Aleluia. Servir agrada o coração de Deus. Quando servimos uns aos outros, refletimos o amor do Pai. Você tem refletido o amor do Pai? Você tem sido o reflexo do amor de Deus, aonde o Senhor te colocou?
Onde podemos servir? Na igreja, em casa, né? Na faculdade, no seu trabalho. Você pode servir em todo o tempo, em todo lugar. Fora na comunidade, pregando o amor do Senhor, sendo reflexo do amor do Pai, servindo uns aos outros em amor. E na igreja, como podemos servir? Podemos servir em todas as áreas, na limpeza, no estacionamento, limpando o chão, lavando o banheiro. Talvez você pense, mas o meu chamado não é para lavar o chão, não é para lavar o banheiro. E qual é o seu chamado? Porque aqui fala que primeiramente o Senhor nos chamou a servir, e é em todas as áreas. É aonde você for convidado, sirva com amor, com coração. Se for para limpar o chão, lavar a igreja, eis-me aqui. Se for na cozinha, amém, glória a Deus. É em amor, irmãos, não é por obrigação, não é por imposição, mas é pela presença do Senhor te direcionando em todo momento. Como eu havia falado, né, durante todo esse tempo que eu voltei a congregar nesse lugar, eu tenho servido com coração. E muito grata, porque olha onde eu estou. Eu não imaginava. Então, quando você serve com propósito, o Senhor te leva a lugares mais altos. Serve com paz no seu coração. Ai, irmã, mas o meu chamado é o altar. Vai servindo. Vai glorificando o Senhor. E o seu propósito, né, o seu chamado, porque primeiramente nós servimos e na caminhada o Senhor vai falando sobre o seu chamado, né? E assim Ele vai revelando qual é o seu chamado. Mas primeiramente seja servo. E para servir você precisa se sentir pertencente. Você precisa ter uma vida com o Senhor. Porque é quase impossível servir sem você ter um relacionamento com o Pai. Então você precisa ter relacionamento com o Senhor, comunhão com a palavra, né? Os devocionais são muito importantes, então tenha uma vida com Deus. E esteja em paz, que o mais o Senhor vai fazer. E você não é menos por estar no estacionamento. Você não é menos por servir na cozinha. O Senhor nos vê da mesma forma, com o mesmo amor. Você não é diminuído porque você limpa o chão. Pelo contrário, o Senhor está te vendo. O Senhor está te observando. E eu, durante todo esse tempo, eu tenho servido primeiramente, né, na recepção, limpando a igreja, na cozinha, no ministério infantil. E hoje estou aqui porque eu sei que o Senhor tem algo maior. Amém? Então, que hoje, assim como foi falado sobre o pertencer, que você possa entender que o seu primeiro chamado, antes de qualquer coisa, é servir. Então, sirva em amor, sirva no lugar que o Senhor te colocou. E algo também que é servir e que agrada o coração de Deus, é você falar da palavra, do amor. Sirva, pregue, fale de Jesus. Ganhe vidas para o Senhor. Isso agrada o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir a nossa aluna Rebeca, nossa formanda Rebeca, seminarista Rebeca. Boa noite. As aulas da trilha foi assim,
algo em outro nível. Eu perdi as contas de quantas aulas eu estava ali chorando, que a cada aula foi um confronto diferente, foi um ensinamento diferente. Foi algo muito profundo, foi na alma. E eu sei que eu estou me formando aqui, mas com muitos aprendizados. E eu queria falar um pouco sobre profundidade, e dentro da profundidade nós aprendemos sobre santidade, e eu queria falar um pouco sobre isso. Lá em 1 Pedro 15:16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Nesse versículo, somos chamados a ser santo como Ele é. Mas o que é viver em santidade? Viver em santidade é viver separado para Deus. É viver sabendo que você está sendo aceito por Deus e rejeitado pelo mundo. Mas então, por que muitos que se dizem cristãos não vivem em santidade? Porque a santidade confronta o pecado. E muitos preferem continuar vivendo no conformismo, no conforto que o pecado traz, do que passar, pelo confronto. E é isso que a santidade é. Ela não te permite viver nesse conforto do pecado. E o confronta todos os dias. Porque ser santo é refletir o caráter de Cristo. E ela não acontece pelo nosso próprio esforço, mas pela ação do Espírito Santo em um coração que se rendeu e está disposto. A santidade não é só para pastores ou líderes. Santidade é para todos aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu Salvador. É para todo cristão. Muitos buscam por aplausos, por visibilidade, pelos princípios do mundo que distorcem os princípios divinos. Mas o verdadeiro cristão busca a aprovação de Deus. Lá em Tiago 4,4 diz assim: gente infiel, será que vocês não sabem que ser amigo do mundo é ser inimigo de Deus? Quem quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E eu quero deixar essa reflexão com vocês, para que vocês possam pensar: como eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido para o mundo, ou buscando viver em santidade, buscando a aprovação de Deus, não por aplauso, por visibilidade, mas porque é para Deus, porque eu tenho que viver para Ele, não para o mundo, pelos valores do mundo. Amém? É muito importante, só um pouquinho, Tony. É muito importante abrir um parênteses aqui. Rebeca está fazendo faculdade e os nossos jovens e adolescentes, quando entram na faculdade, a própria escola começa a tentar implantar neles a ideologia. E muitos jovens, na pesquisa, claro, isso pesquisas que fazem, a maioria dos jovens cristãos, quando entram numa faculdade, antes de terminar a faculdade, eles já estão longe de Deus. Sabe por quê? Porque eles entram, porque tem um ensino raso nas igrejas. Porque eles não se preparam para enfrentar, para responder aquilo que os professores, ou muitas vezes as pessoas querem implantar na mente deles. As faculdades de sexo, não tem nada a ver, pode fazer à vontade. As faculdades existem tantas coisas, queridos. Elas ensinam também, mas ensinam tantas coisas. E eu estou muito feliz. Por quê? Porque a escola da vida, a trilha do crescimento, elas são uma vacina para os nossos jovens que vão adentrar a faculdade. E vendo a Rebeca falando, veio-me essa lembrança, que Deus nos deu essa ferramenta para ajudar os nossos jovens e adolescentes a saber se posicionar na escola onde estudam e fazerem a diferença. Louva a Deus pela sua vida, viu, Rebeca? Deus abençoe. Vamos ouvir o formando Johnny. Aplauda ao Senhor pela vida de Johnny aí, meus irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu vou continuar falando aqui de profundidade. A Rebeca até me ajudou aqui, que ela já falou o primeiro ponto aqui que eu ia falar, então já acelerou minha mensagem. Irmãos, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Feche os seus olhos. Imagine agora que você está de frente para uma piscina. Você vai começar a entrar nela. Você entrou nela. A água bateu no seu calcanhar. Ainda está tranquilo. Você ainda tem o controle. Aí você deu mais alguns passos. Agora ela bateu no seu joelho. Está ficando mais profundo, mas você ainda tem o controle. Aí você deu mais alguns passos. Agora está pegando na sua cintura. Você
ainda tem o controle, está caminhando ainda. Agora ela subiu um pouco mais, chegou na altura dos seus ombros, já está ficando mais difícil. Você dá mais alguns passos e aí você afunda. Agora você já vai precisar mergulhar, você já vai precisar nadar. Pode abrir os seus olhos. Imaginou? Isso é uma profundidade, você afundou, você foi mais profundo. E profundidade é isso, é mergulhar. A Rebeca já trouxe aqui que é ir na contramão do mundo, que é ter uma vida de santidade, mas também ter uma vida de total dependência do Senhor, onde não é mais o meu controle, mas é o controle de Deus. E viver em profundidade é isso, é entregar o controle ao Senhor, é ter Cristo como modelo das nossas vidas, é ser uma cópia de Cristo. Não é perfeição, irmão, não é perfeição, mas é dependência total de Deus e da ação do Espírito Santo em nós. Quando você está caminhando lá, você estava no controle ainda, mas quando você chega no fundo, você já não tem mais controle, você tem que nadar, você tem que mergulhar, porque agora, se você ficar parado, você vai afogar. E o Espírito Santo é esse que está te ajudando, que vai te auxiliar. Então, viver em profundidade é isso, é viver em santidade também, como a Rebeca falou, e viver na total dependência do Senhor. Mas tem algo que nos impede, ou que impede muitas pessoas de alcançar essa profundidade, que é o quê? Pecado. Pecado. O conformismo com o mundo é o que nos atrapalha em viver em profundidade. É aquele famoso, não tem nada a ver, não, isso é normal, isso é tranquilo, e aí eu vou abrindo concessões, eu vou abrindo brechas, eu vou me amoldando aos valores do mundo, porque a pressão é grande sobre a minha vida e eu não consigo. Romanos 12, 2, apenas a parte A, diz que não vos conformeis com esse mundo. Andar na contramão do mundo não é se isolar. Ah, Johnny, mas se eu não tiver comunhão com o mundo, como é que eu vou pregar? Você está no mundo, mas você não pode ser igual ao mundo. Você tem que ser a diferença. Jovem, adolescente, todos nós que estamos aqui, você tem que ser a diferença onde você está. Você não pode ser igual a todo mundo. As pessoas não podem olhar para você e perguntar, fulano, tu é crente? Meu Deus do céu. O que é isso? Misericórdia. Ele tem que olhar para você e ver, cara, eu vejo Jesus na sua vida. Eu vejo Jesus na sua vida, irmão Valdelúcio. Eu vejo Jesus na sua vida, irmã Maria de José, irmã Tati, irmã Vera. Irmã Vera eu vejo Jesus na vida da irmã Vera. E é isso que a gente precisa ter. Isso é viver em profundidade. Como viver em profundidade? Vamos ler Romanos 12, 2 novamente, agora todos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para viver em profundidade, o primeiro passo é renovar a mente, irmão. É renovar a mente. Como é que você renova a mente? É a exposição da palavra. Você precisa ter uma vida de palavra. Não dá para a gente ter profundidade apenas com a palavra do domingo, a gente se conformar em vir apenas no domingo, ouvir uma palavra e não praticar ela durante a semana. Existem também as ferramentas que a igreja proporciona, como o DNA do reino, que vai ter escola da vida, trilha, escola de gigantes, tudo isso é para te ajudar, para te auxiliar, porque sozinho a gente não consegue, sozinho você não vai conseguir. Não, eu vou da minha casa, eu vou ter a habilidade, eu vou servir da minha casa aqui. Você vai se encher de informações, porque hoje o que mais tem informações soltas, principalmente na internet, você vai ver pregações soltas dali, versículos desconexos, e você nunca vai criar profundidade, porque você está buscando em vários lugares. Então você precisa ter essa vida de intimidade, essa vida de oração, essa vida de busca. É Mateus 6,6, é entrar no quarto, fechar a porta, orar ao Pai, em secreto, e Ele em secreto vai te recompensar. Obediência à voz do Espírito Santo. Quem tem intimidade com Deus vai obedecer à voz do Espírito Santo. Você consegue ter intimidade com quem você não conversa? Não tem como. Se você é íntimo de alguém, isso quer dizer que você tem relacionamento com essa pessoa, você conhece ela, você convive com ela. Do mesmo jeito é Deus. Eu conheço a Deus, tá? Conhece a Deus, mas você
Você tem intimidade com Ele? Você fala com Ele, você coloca ali a palavra, porque essa é a forma mais que Deus mais fala, é através da palavra. Deus pode falar por visão, Deus pode falar por sonhos, Deus pode usar uma pedra, um jumento, pode. Mas o que Ele mais usa é a palavra. E às vezes a gente negligencia, a gente quer um profeta, não? Eu gostaria de entrar numa igreja que o profeta falasse a minha vida toda e que pudesse profetizar tudo sobre mim, mas a palavra já nos dá todos os dias tudo que a gente precisa. Só depende de nós dedicarmos tempo. Gálatas 5:25 diz: uma vez que vivemos no Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas. Então o Espírito Santo é quem vai nos guiar, é Ele que vai nos dar a direção para a gente viver em profundidade. Naquele momento em que a gente quiser desandar, o Espírito Santo: ô meu filho, volta aqui, não vai por aí, vai por aqui, esse caminho é perigoso para você. Mas para isso a gente precisa buscar, precisa entregar, precisa se arrepender, precisa buscar o Senhor. E o terceiro, amor ao próximo e serviço sincero. Os nossos valores estão ali, nós já lemos: amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. João 13:34 diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. O amor é o principal, o amor ao próximo. E amar, irmão, também não quer dizer que você vai concordar com tudo. Amar não quer dizer que a gente vai viver 100%. Mas não, vamos ter nossas divergências, vamos ter as nossas lutas, porque cada um de nós somos diferentes. Amar também vai exigir, de repente, confrontar. Isso é viver em comunidade, isso é viver em unidade, isso é ser um. É com os nossos problemas a gente vai se acertando, a gente vai se ajudando, nós vamos crescendo juntos em amor, porque Deus nos amou. Mesmo nós sendo falhos, mesmo sendo pecadores, Ele nos amou primeiro, entregou o Seu Filho por nós. Então o amor é o principal. Para quem quer viver uma vida de profundidade, na verdade, quem vive uma vida de profundidade ama ao próximo. E serve com sinceridade. Servir ao próximo também é você colocar as necessidades do próximo, independente das suas vontades, é colocar à frente das suas necessidades. É olhar para o próximo, é olhar o que precisa aqui na minha igreja, como já foi dito aqui. Tudo está ligado, tudo está ligado. E a profundidade é o que fecha. Mas, na verdade, se você não vive em profundidade, dificilmente você vai conseguir pertencer a um lugar verdadeiramente. Dificilmente você vai conseguir servir com propósito. Porque sem profundidade, em algum momento, você vai se desanimar, ou se estressar, porque algo vai acontecer e você vai falar: poxa, não dá para mim, porque o pastor nunca me aplaude, eu faço tudo aqui, o pastor não faz nada. Poxa, meu líder, eu faço as coisas, o cara nunca reconhece, nunca me dá um aplauso, nunca fala nada. Porque nós não estamos vivendo em profundidade. Agora, quando vivemos em profundidade, meu irmão, aí, e esse é o nosso desafio, né? Eu fui tocado por essa palavra, e isso me fez rever algumas coisas, e é por isso que a palavra ela se renova a cada manhã. Eu estou falando aqui na frente, não é que eu sou perfeito 100% e que eu aplico tudo, não, porque eu estou aprendendo também. Eu estou aprendendo, irmãos, e é por isso que a palavra ela se renova a cada manhã. É por isso que a gente precisa meditar, porque muitas das vezes nós sentamos no banco e achamos: não, eu já conheço tudo. E quando nós pensamos assim, na verdade nós não conhecemos nada. Porque quanto mais a gente conhece, mais vontade, mais a gente vê que não sabe é de nada. Então, viver em profundidade exige de nós coragem, amor a Deus e renúncia ao pecado, aos prazeres do mundo e a tudo que a gente sabe que não agrada ao Senhor. E essa é a grande missão aí do cristão, e para poder realmente ter essa vida de profundidade. Amém? Deus abençoe vocês nessa noite. Glória a Deus, glória a Deus. Como nosso tempo já está avançado, eu vou fazer algo diferente aqui. Eu quero entregar pessoalmente os certificados para cada um dos discípulos, né? E poder cumprimentá-los, né? Porque é um privilégio para mim, e foi um privilégio ensinar vocês, ministrar sobre a vida de vocês. Estava até dizendo: rapaz, eu acho que eu vou pegar a próxima turma também para ensinar de novo.
Está tão bom. Mas eu quero entregar o certificado com muita alegria. Certificado de conclusão. Da trilha do crescimento. Com os módulos 1, pertencer, servir com propósito e profundidade. Quero convidar o irmão Daniel, pastor Daniel, que vem à frente. Assim tá bom, né? Assim tá melhor, gente, para vocês tirarem foto aí. Quero entregar esse certificado, que Deus abençoe. Mostre aí, vamos lá. Somos irmãos também de sangue, tá, irmãos? Quer mais uma? Então vai, minha filha. Deixa eu convidar também para me poder entregar. Pastora Alessandra, vem cá, pastora Alessandra. Aplauda o Senhor pela vida da pastora Alessandra, meu irmão. Concluiu esse curso, né? Vamos lá, uma foto, depois tira sozinha. Vai lá. De novo. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte aí, queridos. Seminarista Cláudia, venha receber seu certificado em nome de Jesus. Venceu, né, irmã Cláudia? Vamos lá. Deus abençoe. Foto aí agora, vamos lá. Pastora Alcione, aplauda o Senhor pela vida da pastora Alcione. Pastora Alcione, olha aí. Vamos tirar foto. Deus abençoe a sua vida. Agora foto sozinha. Irmã Ivanilde. Irmã Ivanilde é bênção de Deus, né? Deus abençoe. Vamos lá. Sozinha. Rebeca. Aplauda o Senhor pela vida da Rebeca, meu irmão. Deus abençoe. Vamos lá. Sozinha. Irmão Johnny. Aplauda o Senhor pela vida do irmão Johnny. Glória a Deus. Aleluia. Mais para cá, para cá, para cá. Amém. Glória a Deus. Agora uma foto de todos de pé, por favor, um do lado do outro. Está faltando alguém, não está não? Todos juntos aí, por favor. Pastor André, onde está a pastora Andréia? Deixa mais um pouquinho. Fica do lado aqui, pastora. Aqui, por favor. Certificado. Ok? Vamos lá. Ok? Aplauda o Senhor pela vida dos homens, dessas mulheres que se formaram em nome de Jesus. Queridos, eu queria convidar você a ficar de pé. Vocês podem descer, Deus abençoe a vida de vocês. Queria que você ficar de pé e junto cantarmos um cântico e em seguida vamos iniciar a nossa Santa Ceia. Eu sei